Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem julgar hoje à tarde um mandado de segurança impetrado por servidores do IBGE que buscam o direito à gratificação de qualificação. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. 2 técnicos do IBGE, por vários anos, não receberam a gratificação de qualificação. Mesmo havendo lei garantindo a possibilidade do pagamento, era necessário regulamentação para que o benefício fosse pago aos servidores de nível intermediário e que tivessem concluído cursos que contribuíssem para as atribuições do cargo na administração. Os servidores ficaram 4 anos sem receber o adicional de gratificação de qualificação por falta de regulamentação, ou seja, por ineficiência da administração, ficaram sem esse direito. Pior, além deles não receberem a gratificação de qualificação, eles acabaram recebendo a gratificação produtivista menor, que ela estava atrelada à gratificação produtivista. Este consultor legislativo do Senado explica que o Estatuto do Servidor Público prevê o pagamento dessa gratificação, mas não especifica as condições que devem ser feitos os pagamentos. Cada categoria, cada carreira tem uma lei que vai definir como compõe a remuneração daquela carreira. Qual é o seu vencimento, que benefício, que vantagens ela tem, se ela tem uma gratificação de desempenho, se ela tem uma gratificação de qualificação, se ela recebe por subsídio, que é uma parcela única. Isso vai estar na lei de cada categoria funcional. Foi editada a Lei 11.907, que prevê essa gratificação em benefício daqueles servidores do quadro efetivo do IBGE de nível intermediário, ou seja, estabelecendo ali que teriam direito a essa gratificação, desde que observados alguns requisitos, na forma de um regulamento que seria editado. Como esse regulamento ainda não havia sido editado, os servidores impetraram o mandado de segurança, pretendendo que se reconhecesse a mora do presidente da República no que se referia a essa regulamentação. Os ministros devem analisar o pedido dos servidores do IBGE que buscam receber a gratificação por terem concluído o curso de Direito. Para a AGU, a matéria foi normatizada no início do ano e o pagamento só poderá retroagir a partir do início de 2013 e não de 2010, como querem os servidores do IBGE. Esse mandado de segurança não seria a via adequada e também já estaria até prejudicado, na medida em que o decreto foi editado em fevereiro agora de 2013, com efeitos retroativos a janeiro de 2013. A Procuradoria-Geral da República entende que o pedido dos servidores seja negado. E aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Por que o IBGE considerou para negar, o que o IBGE considerou para negar essa gratificação aos servidores? Paulo, na ocasião em que isso foi avaliado pelo órgão competente lá do IBGE, eles entenderam que dependeria de uma regulamentação da Presidência da República. Enquanto não houvesse essa norma regulamentando o que a lei previa como garantia a gratificação de qualificação, não poderia, então, eles concederem qualquer gratificação nesse sentido, porque dependeria de uma normatização. Era preciso uma regulamentação da Presidência da República. Como não havia, eles negaram. E por que, então, que os autores desta causa decidiram usar um mandado de segurança? Bom, eles argumentam que o mandado de injunção, que normalmente é utilizado em casos de omissão legislativa, de acordo com os autores da ação, seria a peça cabível apenas quando se está diante de uma omissão legislativa, de um direito que está assegurado no terço constitucional. Como neste caso, a omissão seria em relação a uma lei ordinária que está abaixo da Constituição Federal, eles entenderam por bem se utilizarem do mandado de segurança, porque é a peça, a ferramenta que também protege direito líquido e certo diante de uma ação ou omissão do poder público que acaba trazendo prejuízo à parte. Então, eles entenderam que o mandado de injunção seria cabível não nessa situação, porque, neste caso, a falta de regulamentação era em relação a uma lei ordinária e não falta de regulamentação do texto constitucional. E no caso de omissão legislativa, como é que fica a decisão do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele tem decidido casos de omissão legislativa em sede de mandados de injunção. Normalmente, quando o Supremo faz a análise dessas situações, ele tem resolvido efetivamente o direito da parte.
como aconteceu, por exemplo, na hipótese em que foi assegurado o direito de greve do servidor público, tendo como parâmetro a lei que tratava da greve aplicável aos trabalhadores do setor privado. Há um tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir essas situações, apenas declarava a omissão legislativa para que o órgão competente pudesse regulamentar a matéria. Mas essa jurisprudência foi alterada e o Supremo Tribunal Federal passou a efetivar o direito daquelas pessoas que ingressam no Poder Judiciário. Então, não só declara a mora, mas efetivamente resolve a questão, no caso concreto, aplicando situações que podem ser aplicadas por analogia. Muito bem, nós temos mais um assunto para comentar. Está previsto também na pauta de julgamentos de hoje um agravo regimental apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro e pela União numa ação civil originária que questiona nulidade de cláusula contratual. Vamos ver. Tudo começou em 1999, quando a União pagou uma dívida de quase 20 bilhões de reais do Estado do Rio de Janeiro, referente a ajustes fiscais. O Estado ficou com a obrigação de devolver o dinheiro à União em várias parcelas. No contrato firmado entre eles, há uma cláusula que, em caso de descumprimento do pagamento, a União poderia bloquear as contas do devedor. Seria uma forma de não ficar com o prejuízo. O Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação no Supremo para questionar algumas cláusulas do contrato e atribuiu o valor da causa como sendo de R$1.000. Ao resolver uma questão levantada pela União, a ministra Carmen Lúcia determinou que o valor da causa passe a ser de quase 86 milhões de reais, referentes à dívida não paga pelo Estado à União. As duas partes contestaram a decisão da ministra. Na sessão de hoje, os ministros podem decidir se é possível atribuir valor simbólico à causa em que se discute anulação de cláusulas contratuais. A União, não se conformando com essa decisão, interpôs o agravo regimental, em que ela insiste que o valor a ser fixado deve ser o valor do contrato, com fundamento no que expressamente está previsto no Código de Processo Civil. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro não se manifestou sobre o assunto. Doutora Gisele, a toda causa na Justiça tem que ser atribuído um valor ou não? Sim, Paulo, toda causa. Na verdade, quando se ingressa com uma ação na Justiça, é um requisito da petição inicial, que é o documento utilizado para se ingressar com uma ação no Judiciário. Então, é um requisito. Além de você ter a qualificação das partes, dizer ali, fazer um breve relato dos fatos, formular um pedido específico para que o juiz ele possa decidir favoravelmente ou não em relação àquele pedido, é preciso estipular o valor da causa. Então, é um requisito da petição inicial e que acaba tendo várias consequências no mundo jurídico. Como, por exemplo, por meio desse valor da causa é que se vai ter a fixação da competência. Causas, por exemplo, de menor complexidade podem ser julgadas nos juizados especiais, cíveis. Uma outra implicação que tem a partir do valor da causa é no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. Quando a parte ganha na justiça, o juiz normalmente condena a outra que perdeu a pagar custas e honorários advocatícios. E esses valores eles são calculados levando-se em consideração o valor atribuído à causa. Agora, Gisele, como saber qual o valor que deve ser atribuído às causas? A legislação brasileira, por acaso, ela especifica essa situação ou não? O próprio Código de Processo Civil, ele enumera. Ele diz inicialmente que toda causa deve ser atribuída um valor, ainda que a causa não tenha um cunho econômico. Então, normalmente, como é que faz? O próprio Código de Processo Civil tem dispositivos que tratam exatamente sobre essa questão. Por exemplo, nas ações de alimentos, o valor da causa deve ser o valor, a soma de 12 prestações mensais daquela prestação de alimentos e é isso que tem que ser dado como valor da causa. Quando se faz uma cobrança de uma dívida, a cobrança da dívida, como tem um cunho patrimonial, o valor da causa, neste caso, de acordo com o Código de Processo Civil, é o valor do que está sendo cobrado, da vantagem que será oferida com aquela ação. Então, o próprio Código ele traz alguns parâmetros em relação a essa atribuição de valor à causa, mas toda causa tem que ter um valor. E quando o réu discorda do valor da causa, né? O que deve ser feito nesse caso? Existe o próprio Código também prevê uma medida que é a impugnação ao valor da causa. Inclusive, foi essa a ferramenta utilizada pela União para contestar esse valor. O Estado do Rio de Janeiro atribuiu um valor simbólico de R$1.000 a essa causa que discute um contrato, nulidades de
cláusulas contratuais. Os ministros hoje eles vão decidir sobre essa questão do valor da causa, porque a ministra, ao julgar essa impugnação, que a impugnação é o meio que tem para se contestar esses valores que são atribuídos pelo autor. Como é que qual é o momento adequado para se impugnar o valor da causa? No momento em que a parte é chamada para contestar a ação, então tem um prazo para se defender. Nesse mesmo prazo, ela pode impugnar o valor da causa. O juiz não suspende a ação principal, ele vai chamar a outra parte para poder estabelecer aí o contraditório, a ampla defesa, e ao final ele julga essa questão incidental. É um processo incidente dentro de uma ação principal. Discutida essa questão principal, continua normalmente a tramitar a ação principal. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal vai decidir apenas em relação ao valor atribuído à causa, não vai discutir sobre a questão das nulidades das cláusulas contratuais.